Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui ao lado do Matheus, do Isso aí. Tots Bar, aqui da cidade de Monte Alegre do Sul. De modo que é uma honra e um grande prazer estar aqui ao seu lado. Para mim também, Douglas, igualmente, com certeza, fico muito feliz. E assim, conte um pouquinho para a galera que acompanha o meu canal, o que motivou você a estar abrindo o seu estabelecimento? Então, aqui em Monte Alegre, basicamente, vou tentar ser sucinto, né, o mais curto e objetivo possível. Meu pai, ele montou aqui sempre foi um ponto, a gente está bem no centro de Monte Alegre, né, do lado da Praça Bom Jesus e aqui na rua principal, na Capitão José Inácio, e aqui, desde quando eu era pequeno, eu já sou nascido e criado aqui, embora tenha morado em outra cidade, mas eu já frequentava aqui na minha adolescência, né? Quando era a famosa lanchonete do Mané, antigamente, né? Schnaps Shop. Inclusive, até hoje, você fazer algumas pesquisas no Google, ainda consta como Schnaps Shop, né? O ponto aqui. Aí, meu pai, há 12 anos, já vamos fazer 13 agora no que vem, ele comprou aqui com um sócio, né? O ponto estava à venda. Aí, ele comprou em sociedade com outro dono de bar. Meu pai é bancário aposentado, né? Do Santander. E o sócio dele já tinha bar aqui em Monte Alegre, aí juntou ali um know-how de um com o conhecimento do outro, vieram aqui e. Só que daí a sociedade já se dissolveu, né? Isso aí a gente tá falando, eles ficaram sócios, aí nossas duas famílias juntas por 3 ou 4 anos no máximo, se eu não me engano. Porque nesse instante eu também eu já estava trabalhando em outro lugar, eu vim ajudar aqui esporadicamente, mas não era meu emprego principal, né? Mas eu já vinha bastante desde o começo. Meu pai ainda hoje dirige, assim, eu estou gerenciando, mas é ele que dirige aqui, né? Ele que é o proprietário. Eu tenho os outros gerentes aqui que me auxiliam, né? O André, que é o gerente de atendimento também, que fica na retaguarda aí, né? A gente fala gerente não no sentido hierárquico, assim, administrativo. É mais essa parada de cuidar de tudo, né? Olhar desde a da linha de frente, lidar com o cliente, lidar com o pessoal aí, os próprios funcionários entre si, e com a parte de compras. Mas enfim, ele acabou pegando aqui o ponto, que hoje, graças a Deus, é só do meu pai mesmo, né? Agora o sócio dele tá lá em Pinhalzinho, num outro ponto famoso lá também, né? O Casarão. E, e desde então estamos aí, né? E algumas mudanças, né? Deixa eu só também para concluir essa parte, que antigamente, eu não sei se eu estou enganado, mas na época das antigas, antes daqui ser adquirido, era só lanchonete, né? Era lanches ótimos, né? Sempre foi, né? E era lanchonete e porção à noite. Só que daí, devido às oportunidades e também, digamos assim, necessidade, né, por uma certa parte, a gente começou a abrir durante o dia. Houve época que a gente abria de segunda a segunda. Então, hoje a gente abre de quarta a domingo. Né? Segunda não tem muito movimento em Monte Alegre no geral. Se falar que a gente tem outros colegas comerciais que também cuidam dessa parte. Então, acabou fazendo comida, né? Agora a gente trabalha mais com almoço, janta também. Lanche e porção continua. E meu pai também teve a ideia de colocar o forno a lenha lá atrás. Então também faz pizza, né? Fazer um pouco de tudo aí. Mas essa foi, acho que, a principal mudança aí ao longo dos anos aí. Sim, e assim, é uma história muito bacana, né? E desde já Uhum. eu parabenizo você, né, ao gerente, né, e seu pai, né, por essa belíssima história que realmente, na verdade, não começou do nada, né? E sim teve uma grande história por trás de tudo, né? Sim, sim. E assim, e há grandes desafios para estar mantendo o funcionamento constante do Tots Bar nos dias de hoje? Sim, assim, exatamente, você usou a palavra certíssima, né? Não se trata, assim, de facilidade ou dificuldade, assim, ao pé da letra, assim, muito simplificado, né? É, hoje em dia, assim, acho que, assim, em primeiro lugar, é notório, né, que o Brasil, o país, ainda não declaradamente, mas a gente passa por um momento de recessão econômica, né? Graças a Deus aqui a gente consegue manter legal, manter o funcionamento, as contas pagas em dia. Pô, tá, hoje a gente tem a melhor equipe de todos os tempos, com todo o respeito aos funcionários que já passaram, mas hoje a gente tem uma equipe bem unificada e pessoal feliz trabalhando, né? Eu até costumo falar que aqui a gente é um tipo de uma cooperativa. Mas assim, enfim, de funcionamento, tirando assim a situação macroeconômica, também obviamente é desafiador quando você não vive numa metrópole, né? Eu sei que tem os desafios de quem é de Campinas, quem é de São Paulo tem muita concorrência, inclusive com grandes filiais, né? Tipo, vamos, o McDonald's, por exemplo, o Subway, a gente sabe que tem muito. Eu vejo por amigos meus de Amparo, eu frequento também muito lanchonetes de lá, e desde quando o McDonald's se estabeleceu lá, gerou uma certa revolta no pessoal, porque já é uma concorrência ali
enorme, né? Então eu entendo que quanto maior a cidade, maior a concorrência, isso complica um pouco as coisas. Por outro lado, eu sou da vertente que eu não gosto de ver pelo lado de concorrência. Eu acho que tem espaço para todo mundo. O mercado é abundante, como diria um cara lá que é famoso, mas eu esqueci. E sim, o desafio nosso agora, falando justamente aí, é manter Monte Alegre. É uma cidade de 8 mil habitantes, uma cidade de uma boa qualidade de vida, graças a Deus, né? A gente está aqui bem no interiorzão do estado de São Paulo, quase na divisa com Minas, mas ainda tem um bom pedaço para chegar, né? Mas eu morei em outras cidades aqui por perto, em Pedreira, Jaguariúna, e também há essa dificuldade de manter um público fiel, de atender bem aos turistas, né, que é parte bem importante do nosso trabalho, né, porque a gente tem o pessoal aqui da cidade, nossos amigos aí, os comércios, inclusive, os demais são nossos amigos também, e manter o turismo pujante também, né. Então, sim, tem a dificuldade mensalmente de elaborar coisas novas, de atender bem, pessoal que vem aí atender bem os eventos. Carnaval, antigamente, tem uma certa dificuldade. O pessoal até fala, pô, vocês não se preparam pro carnaval, tá lotado, tem fila, não sei o que, mas não é questão de preparar, é que realmente você triplica, né, a demanda, e aqui a gente não consegue, nessa cidade pequena, tem pouca demanda, oferta de funcionário. Você não consegue triplicar os funcionários, né? Mas é toda espécie de problema de cidade pequena, que não é só de Monte Alegre. A gente pega cidades ao redor. Infelizmente, eu já vi amigos meus também mudarem de ramo, passar o ponto para frente, por causa dessa oscilação muito grande que a gente tem, de meses com bastante movimento e meses com movimento realmente fraco, né? Então, sim, é difícil você se manter nessa onda. E que eu falei, meu pai quando foi bancário, ele é muito bom nessa parte em todas as partes, mas especialmente nessa de administrar o caixa em todos os meses e tentar deixar o mais linear possível ao longo do ano, né? Sim. E diante a esses grandes desafios, eu parabenizo novamente porque pelo seu desenvolvimento, né? Pelo Obrigado. seu empenho diante a se manter, né, o comércio de pé. Ah, sim, sim. Parabéns. Valeu. E assim, existe algo que nunca mudou desde quando o Totes Bar foi inaugurado? Ou você acha que foi mudando assim no decorrer do tempo? Cara, teve poucas coisas que nunca mudou, né? Porque não quer retirar o mérito dos ex-proprietários, né? Mas assim, a estrutura toda é a mesma, né? Aqui, é quase um quarteirão inteiro aqui, né? Então, a casa, eu lembro até que, puta molecagem, assim, quando eu era mais novo, mais novinho, no meus pré-adolescente, não tinha esse vidro, né? Aliás, quando meu pai pegou, foi uma mudança importante que foi feita. Aqui agora tem o vidro, mas antes era aquelas lonas de baixar. E época de calor ficava aberto. Quando eu vinha comer aqui, antigamente era o maneco, né? O schnapps. A gente é molecada, né? Moleque revoltadinho. Em vez da gente entrar pela porta, a gente já pulava direto aqui pelo muro, né? Tô molecagem do caramba. E daí, assim, estruturalmente, e a ideia original também, lógico, né? Que tudo que é bom a gente mantém. Quer dizer, quem dera a gente fosse assim na política, né? Em vez do pessoal ficar de conchavo, pô, mantém o que o outro tá fazendo. E que eu acho que a gente tem que ter uma visão desprendida de lados, né? A gente tem que ver o que é certo e o que é errado, o que tá funcionando e o que não tá. Aqui sempre teve porções boas, sempre teve lanches bons, beleza. O que eu falei assim, que meu pai, que é o Guto, muito conhecido aqui em Monte Alegre, inclusive, o que ele fez de bom foi aumentando o cardápio, aumentando a oferta de serviços. Delivery eu acho que já tinha. Hoje a gente voltou, já de 2 anos para cá, a gente voltou a fazer delivery, porque por uma época a gente suspendeu. E a principal mudança também estrutural. Né? Assim, vira e mexe a gente muda o design, a pintura na parede. Da última vez a gente tinha deixado uma pintura meio rústica, agora já tá de outra cor. Lá em cima também vive mexendo, tinha um mural pintado lá, já pintou de outra cor também. Troca azulejo, põe, que nem eu falei, o vidro aqui, saída de emergência. Quando teve aquele infeliz episódio da Boate Kiss aqui no Brasil, não sei se foi a partir daí, mas o governo pegou firme para todos os comércios ter, acho que pelo menos 2 saídas. Então a gente, lá em cima já tinha, só que agora tem uma saída melhor lá. Já é uma porta bem ampla, tem acessibilidade para cadeirante. Inclusive, já falaram que aqui não tinha acessibilidade. Tem sim, é bem visível. Tem 1, 2, 3 rampas aqui. Banheiro adaptado. Então, o banheiro, inclusive, é recém-reformado. Tá bem novinho. E hoje tá tendo ainda a nossa cozinheira tá lá. Hoje é dia de faxina. Então, se alguém estiver escutando algum barulho de lavação em alguma coisa, não põe reparo, viu? Estamos limpando, mas jogo rápido. Então é isso. A mudança estrutural teve bastante.
botar aqui as mesas aqui de fora, ombrelone, e agora essa época tá dando chuva, tá dando vento, vira os ombrelone de ponta cabeça, é um gasto a mais, é tudo coisa que às vezes o pessoal não vê. Pagar para reparo, às vezes tem que comprar de novo, às vezes a gente pega essas placas de propaganda da Quinta do Malte, lá de Socorro, que é a nossa fornecedora de chopp. Aí quebra alguma coisa, tem que ligar para eles para trazer outro. Então, assim, manter funcionando, às vezes desgasta um pouco, mas é legal. Sim, que bom que tá dando tudo certo, que o fornecimento está indo bem, né? Sim, sim. E assim, quais são os pratos oferecidos aqui no Totspar? Falando apenas de prato, no fim de semana a gente trabalha com self-service. É uma comida assim, como eu falei aqui, a gente, na região no geral, a gente tem disponibilidade para todos os gostos. Aqui no nosso caso, a gente preza pela comida bem temperada, caseira e que nem eu coloquei na nossa descrição do Google, comida de interior. Comida interiorana mesmo. Então, assim, no fim de semana a gente faz um preço baixo. Normalmente, a gente tá trabalhando, eu não vou fazer que nem aquelas propagandas de Facebook que o cara tá vendendo a moto, mas depois fala, chama inbox. Quando é assim, aliás, eu nem vejo, já põe na sinceridade já. Então, o nosso self-service de sábado e domingo tá saindo entre 40 e 50 reais, depende se tem sobremesa ou não, aqui é tudo conversado, aqui a gente vive fazendo promoção. Então, daí a gente coloca feijoada no fim de semana, às vezes tem camarão na moranga, mas a gente põe uma torta de frango, lasanha, tem bife acebolado, tem frango, tem tilápia, tem filé de panga, que é um outro peixe, costelinha. Tem uma variedade de pratos quentes, torresminho também, ovo frito, batata frita, tudo aí, né? Eu falei bem de interior. Intenção que a pessoa saia satisfeita realmente. E as saladas, muito bem montadas também. Tem vinagrete, tomate seco, tem as sobremesas lá, pudim ali. E do cardápio que eu tenho, os pratos que saem bastante, não são tantos, mas são assim os principais da cozinha que a gente vê assim nos restaurantes do Brasil em geral, né? Que tilápia parmegiana, contra filé ou mignon à parmegiana também sai bastante ainda. Picanha, a gente tem picanha na pedra também sai bastante. Inclusive o nosso cozinheiro que está conosco aí já há um tempo, o Max, ele manja muito de churrasco, ele gosta da coisa, ele manja muito de carne. Então é uma parte, antigamente que eu falo há 10 anos, uma parte a gente apanhava um pouco, porque a gente compra tudo de qualidade. Mas se o manejo não for correto, às vezes pode prejudicar. E sim, houve vez ou outra de querer tirar. Às vezes o cozinheiro queria tirar proveito da carne completa e não sabe que tem que descartar aquela partezinha que é mais dura. Agora o Max não. E o ex-cozinheiro e o Max, eles já sabem, eles sempre gostaram muito de churrasco, eles fazem churrasco na casa deles, já foram churrasqueiros profissionais. Então eles manjam bem, assim. Então picanha é um prato que tá saindo bastante, tá sendo bem elogiado. Não falo por ser mais caro do cardápio, não, mas é o que a gente tem de carne pura, assim, né? E tem frango à milanesa, tem contrafilé a cavalo, tem ao molho madeira, tem salmão ao molho de maracujá, tem omelete, o omelete sai bastante, tem macarronada, a pessoa chegou à noite quer comer macarronada, às vezes tá com criança, faz macarronada com calabresa também. E acho que, nossa, sem querer eu fui resumindo, eu acabei falando meio que todos os pratos do cardápio. E durante a semana de quarta a sexta, como a gente não tá abrindo o Richô, a gente tem um esquema de prato R$29,90 o prato executivo. A gente traz o prato na mesa pra pessoa, com os itens. Se quiser repetir, pode repetir. É um coma à vontade, só que não é um self-service. A gente traz na mesa tudo que a pessoa quiser, né? Justamente por causa que se a gente liga lá o Richô, assim, numa terça, numa quarta, acaba tendo muito desperdício, que não é aquele baita movimento, sabe? Então é já um conceito meio novo que a gente está explicando pro pessoal, que às vezes a pessoa vem no dia de semana, bate o olho ali, vê que não é self-service e vai embora, mas né, a gente fica aqui para explicar. A gente fala, R$29,90, a gente traz o prato, mas você pode comer à vontade. Olha, que bacana. Nossa, me deu até água na boca. Olha, eu vou vir visitar vocês aqui para degustar e experimentar esses deliciosos pratos. Venha, vocês estão convidados, vem na faixa aí qualquer hora. Pode vir, pode vir. E as pizzas, então? Tem pizza também. Pizza também. Pizza, a gente faz no período noturno de quinta a domingo, quarta à noite. Não faz. Quarta à noite, a gente só faz o cardápio inteiro, pratos, lanches, porções, exceto a pizza. Pizza é de quinta a domingo. E pizzas são as clássicas, que se vê por aí, montado assim do jeito, a gente não tem tantas extravagâncias, não fazer pizza com folha de alumínio, com um pozinho de ouro, o pessoal vê por aí. Pizza havaiana nos Estados Unidos, que eles comem lá com presunto e abacaxi, né? Aliás, eu já tive essa ideia de colocar aqui, mas é bom não inventar muito, a gente deixar mais abrasileirado o negócio. Hoje em dia também tá muito da moda na internet, hoje aquela pizza californiana, que é autona, parece uma torta, né? Mas aqui a gente faz mussarela, calabresa, portuguesa, bauru
também agora tá fazendo escarola, atum, toscana, aquela que vai o peixinho lá, vai no chova, como é que é? Romana. Faz esses sabores clássicos que se encontram nos outros. Pizza doce, época de festa, sai muito. Uma pizza de banana, prestígio, que coco ralado, né? E a de morango, a gente tem fotos no Google para quem quiser ver. No Instagram também já vou colocar. Das pizzas eu tenho bastante fotos lá. Forno a lenha, né, pessoal? A Cristina, ela tenta ser o mais caprichosa possível na pizzaiolo. Excelente, já há muitos anos aí na função. A gente faz com borda de chocolate, borda de catupiry, borda de cheddar. E de quinta e domingo tem promoção, né? Ali fora depois tem o cartaz, que inclusive também tá no Google. Os sabores mais simples, mussarela, calabresa, peito de peru, deixa eu olhar lá, milho, marguerita, por R$50. R$49,90, né? Que é de quinta e domingo. Pedindo delivery, a gente também, eu mesmo faço as entregas, né? Então, se precisar, a gente faz aí nas redondezas. Não sendo assim, a gente entrega também nas pousadas. Só às vezes tem pousada que é muito distante, eu já não consigo sair daqui. Mas até o Falcão, da Paí, a gente entrega muito pra cá também, na pousada do Sítio Sossego, na pousada da Fazenda. A gente faz bastante ali na zona rural também. É bom saber, né? Porque às vezes nem todo mundo às vezes tem condição, né, de vir, né? Sim. E para encomendar pizza ou encomendar uma marmita, né? Que seja, às vezes na hora do almoço. Sim. Saía bastante marmita assim para longe, que nem tem a empresa ali da Ponte Preta, que é a Rico, né? Empresa de alimentos. Às vezes vem alguns engenheiros ali fazer obras, eles pedem já de pacote, assim, você consegue fazer um desconto se eu pedir 10 marmitas? A gente leva, sem problema. E assim, o pessoal que trabalham na cozinha e no salão, eles sofrem pressão quando o estabelecimento está lotado? Cara, esse é um lado interessante. Assim, realmente, o restaurante ele lota com alguma frequência, ainda bem, né? Então, inclusive, depois eu comento, teve às vezes uns gringos que vêm de vez em quando. Mas, assim, não é a pressão exatamente, mas sim, porque eu falei, hoje a gente tá com a melhor equipe que a gente já teve todos os tempos, assim, não tô falando, os passados, o pessoal passado errava, não, tô falando que o conjunto é o melhor de todos os tempos. Funcionários bons individualmente, sempre teve, em todo lugar, né, e sempre terá, né. É que hoje a gente juntou agora um gerente de atendimento, que é o André, que ele é ótimo, muito bom para trabalhar sob pressão. Na cozinha eles trabalham em família, os cozinheiros são marido e mulher, a Ida, Dona Idanilda, né, trabalha lá, ela faz as panelaiadas lá dela, e o Max na chapa, que é o marido dela. E a montadora dos pratos é a filha deles, que é a Jéssica. Se eu não me engano, já trabalhou ali com o Francis, ali no Var da Fonte. Então, também são 3 pessoas experientes e são família, né? Então, assim, se eles forem para dar um problema entre eles, é só ali mesmo. A gente brinca, a gente tenta manter o ambiente leve e brincando o tempo todo. Lógico, sempre prestando atenção nos pedidos, e a gente procura evitar desavença tanto com o cliente, tanto entre nós, né? Então, tem pressão sim, às vezes, principalmente festa do morango, às vezes acarreta a fila aqui. Esse ano, infelizmente, eu tava na rua, é importante frisar que foi uma situação que aconteceu aqui na rua, eu vi um zum, eu tenho, que nem de novo, esse garçom meu, André, ele é, cara, uma educação e um coração que não cabe nele. E eu vi que um cara enorme, aliás, tava agredindo ele verbalmente. E ele ficou na boa, se manteve alinhado, o casal só pegou e foi embora. É um casal que tava passando, eles nem estavam consumindo. Acho que a mulher deve ter perguntado alguma coisa, eu perguntei pro André, falei, o que aconteceu? Dele, a mulher aparentemente alcoolizada, perguntou se tinha lugar aqui dentro, falou que não tem, deixa as pessoas comerem em paz. A gente também não fica pressionando pra pessoa ir embora. No momento que tá aqui, pô, pede o que quiser, pede caipirinha, que aliás nosso barman faz muito bem, suco de laranja, tá sempre fresco também. E daí ele falou, eu vi que ele ficou quieto assim, se manteve, só deu um chega pra lá, assim, falou, não, tá bom, né? Porque foi agredido verbalmente só porque não tinha lugar, né? Pô, espera um pouco, tá na lista, né? Tá vendo, a pessoa, isso que às vezes fica meio assim, a pessoa tá vendo que a situação como é que tá, tem mesa lá fora, e mesmo assim insiste, né? Então é mais pressão, digamos, desse tipo, do pessoal ficar aqui, às vezes assim, a turma vem, às vezes aperta um pouco, né? Tipo, às vezes a pessoal, principalmente de novo, carnaval, festa do morango, que às vezes é família muito grande, fica alguém aqui na porta para controlar a entrada e saída. Às vezes o pessoal às vezes já chega meio que entrando, já vai caçando mesa assim, sem ser chamado, sabe? Te fala, não, peraí, dia que tá meio lotado, vamos devagar, né? Dá uma olhadinha primeiro, pergunta, né? Então esse tipo de pressão assim, e lógico, na agilidade ali dos pedidos, mas hoje que nem ainda bem assim, é bem pouca pressão, a gente consegue trabalhar com felicidade. Aliás, até todo mundo aqui, o
pessoal sempre fala que eles preferem a casa lotada do que vazio, porque lotado eles estão testando as skills dele, né? Fazendo pedidos cada vez mais rápidos e cada vez mais caprichados, né? E querendo ou não, lotado o tempo passa mais rápido. Para quem às vezes não gosta tanto de ficar aqui tantas horas como que eu gosto, pelo menos se tá lotado, passa mais rápido, né? E também manejar, assim, eu tenho, ainda bem, na minha vida eu também tenho um certo trunfo, porque eu fui concursado de outras prefeituras, já fui funcionário público antes de estar para cá, e eu era inspetor de alunos, um dos cargos que eu tive. Eu trabalhei 5 anos em educação, 4 desses como inspetor de alunos. Então eu estava meio acostumado. Escola, que é gritaria e correria o dia inteiro, então para mim, às vezes o pessoal, eu fico correndo de um lado pro outro aqui, o pessoal fala: ô Matheus, tá nervoso? Ô Matheus, tá apertado? Eu falei: apertado. Isso aqui perto de escola, rapaz, não tá apertado definitivamente, tá tranquilo, tá de boa. E assim, em que dia que o Tots Bar tem mais movimento? Cara, é de sábado e domingo. Sábado e domingo. Raramente, quando tem eventos na cidade, aí que nem eu já peguei, assim, eventos da própria prefeitura, ou às vezes pode acontecer alguma pontualidade. Que nem eu lembro que uma vez estava apenas eu e um garçom aqui, isso já faz uns 7 anos. Apenas eu e um garçom, era uma quinta-noite, e lotou isso aqui. E eu com ele, a gente conseguiu desenrolar. Inclusive, esse menino acho que tá fazendo medicina hoje em dia. Mas, rapaz, porque o que acontece? Tava tendo formatura nas escolas. A gente não tava sabendo. Era uma quinta-noite. Era tipo dia 20 de dezembro. Veio todo mundo comer aqui. E eu com ele, a gente foi corridaço. Que não falei, de novo, eu tenho um background de outros empregos apertados que me dão essa calma. Mas a gente conseguiu desenrolar. Mas enfim, dia é sábado e domingo. Lembrando, ó, de quarta a sexta, a gente abre das 11 até as 2h30. Depois à noite, das 6 às 10. Se tiver movimento, a gente fica mais sem problema. Assim, a gente não é de ficar tocando os outros. Mesmo porque eu fico aqui até de madrugada muitas vezes. E de sábado e domingo, a gente fica das 11h30 até as 11h30 da noite. Também tendo gente, fica até 1 da manhã, 2 da manhã, porque eu já fico aqui por conta mesmo. Mas no fim de semana onde dá bastante movimento e onde é nos dias que a gente trabalha com a equipe realmente completa. Com 3, 4 garçons, com a cozinha totalmente completa. E assim, além de que o estabelecimento tem uma clientela fixa ou varia conforme o tempo, assim, tipo, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, ou tem uma clientela fixa? Então, chegou naquele dia... Esse é o desafio, esse encaixando naquela pergunta lá dos desafios, né? Que é tipo assim, a gente tem clientes fixos, só que também não vem todo dia, né? Até eu nos lugares que eu ia lá em Amparo, nas lanchonetes, principalmente, por exemplo, a Avenida lá, que eu sou muito amigo do dono, também o bolso não aguenta. A gente queria ter saído de casa todo dia, mas o bolso não aguenta, né? Então, eu estou vendo, parece que tem alguém andando ali. Assim, tem clientes fixos, tem assim, tem aquele cliente que a gente fala assim, pô, hoje é dia dele pedir pizza. Por exemplo, no dia de promoção ou coisa do tipo. Mas flutua, esse é um dos desafios, é um público que não dá para você contar todo dia com aquele dinheiro, justamente porque a gente parou de trabalhar de segunda e terça, né? Porque às vezes aquela pessoa da prefeitura pede marmita na segunda, mas ela já não vai me pedir na terça. Às vezes tem gente que aguenta, né, comer fora todo dia, mas até eu quando eu comia fora não era meu caso. Até eu quando eu trabalhei em outras prefeituras, eu comprava, mas também levava de casa para fazer esse contrabalanço, né? Sabe que muita gente ganha vale-refeição ou alimentação, né? Então, tem clientes fixos sim, mas também tem no fim de semana que a gente aproveita para dar um fôlego a mais por causa do turismo, né? Às vezes a gente tenta se manter em contato com as pousadas aqui, são mais próximos da gente principalmente, né? De Pousadas, o Riacho Verde, muito bacana. A Marta aqui da Vila Cottage tá sempre em contato com a gente também, fala, viu, hoje teve reserva lá, talvez eles venham aqui. Então a gente já se prepara, né? Então assim, você vê que é um trabalho gostoso, é um trabalho legal pra caramba. Sempre achei Monte Alegre uma cidade impressionante, bonita demais, né? Muito arborizado, muita natureza. Por outro lado, essa parte econômica, você tem que ser meio Sherlock Holmes, né? Tem que estar se virando o tempo todo. Como é que eu vou saber? Por exemplo, esse fim de semana teve evento de motocross aqui em Monte Alegre. Como é que eu vou saber se vai dar movimento ou não? Será que eu chamo o garçom para vir trabalhar? Será que eu não chamo? Será que a gente fica aberto até mais tarde? Então você tem que caçar alguma maneira mirabolante de tentar decifrar essas informações, né?
Uma delas é pelo seu canal, também ajuda bastante a gente, né? Que nem aquele que teve. No dia você cobriu também quando teve a subida dos carros, né, pra Serra Negra. Subida da montanha. Também a gente conversar com o prefeito, conversar contigo, conversar com todo mundo, pra gente ir trocando figurinha, pra tentar a cidade como um todo, até os demais comércios também. A cidade como um todo receber bem o pessoal, né? E assim, o que significa a palavra cliente para você? Cliente, pra mim, cara, eu vou tentar não parecer coaching, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem tranquila, bem de boa, sabe? Mas é que daí, às vezes, o pessoal acha que a gente tá fazendo tipo um personagem, né? Então, assim, pô, o cara é um Pablo Marçal da vida que é pagar de bonzinho, né? Mas o cliente, cara, eu vejo assim como um colega. Não vou falar amigo, porque daí, que nem eu falei, fica muito piegas, fica brega. É um colega, porque todo mundo aqui no Brasil, inclusive, e no mundo, e inclusive quem é servidor público, tá vendendo serviços, tá vendendo sua mão de obra de alguma maneira. Então a gente procura tratar muito bem, a gente procura ser atencioso. Se teve algum erro, se teve algum problema, a gente pede, trate aqui na hora, venha conversar comigo, ou com o André, ou com o João, que gerencia a parte de bar no fim de semana, ele tá aí. Eu também sou barman aqui, mas o João ele vem ajudar. Então, de ter algum problema, conversa conosco. Conversa. Lá atrás, lá nos primórdios, há mais de 10 anos atrás, a gente acabou tendo um ou outro funcionário aqui meio beligerante, vamos dizer assim, que às vezes devolve na mesma moeda, mas não é o caminho, nunca é o mesmo caminho. Tenta sempre entender o que aconteceu. Se errou, aconteceu alguma coisa, faz de novo o prato. Tenta fazer de novo. Se mesmo assim não tá do gosto da pessoa, sugere alguma outra coisa, então. Às vezes, como eu falei, às vezes é de uma maneira muito específica que não, a gente ainda é novidade para nós, né? Mas o cliente, para mim, é um colega que eu digo assim, ele nos ajuda de uma certa maneira, a gente fornece o serviço para ele. Amanhã ou depois, eu vou comer ou sei lá, pegar peça de carro no estabelecimento dele, aí eu vou ser o cliente dele, ele vai me ajudar nessa. Aí tem um outro que também começa alguma coisa, eu ajudo ele me ajuda nessa. Também é colegas, né? Ou seja, é a base do estabelecimento, né? Sim. Para que sempre possa crescer cada vez mais, né? Sim, exatamente, exatamente. E assim, para estar finalizando a nossa entrevista, realmente o tempo passou voando demais, né? Sim. Você gostaria de estar abordando mais algum assunto que não foi discutido no decorrer da nossa entrevista? Não, acho que foi bem amplo, bem abrangente, e aliás, perguntas bem originais, assim, bem, como é que posso dizer assim, você me pegou de surpresa em algumas delas, assim, porque foi bem arrojado da sua parte perguntar sobre a história, às vezes, porque pode não ser interessante para muita gente, né? Você fala, pô, mas o cara tem a lanchonete dele, eu também tenho a minha, o que tem de mais, né? Mas foi bacana você perguntar dos pratos também, a gente poderia até dar uma divulgada de alguma maneira. Queria agradecer muito a vossa presença, a sua também, muito obrigado, viu, de quem está assistindo. Valeu, viu, pessoal? Eu não tenho um canal no YouTube, mas eu tenho meu perfil lá, Matheus Jardim, meu nome, que eu tô sempre dando like em tudo, a quem me interessa, né, os youtubers que eu gosto. Inclusive, eu tenho um hábito também, quando eu saio dar avaliações pelo Google, eu dou boas avaliações aqui para todo mundo aqui de Monte Alegre, de Serra Negra, de Amparo, Pedreira, por onde eu já tinha passado. Fortalecer os nossos amigos também, meus parceiros, né? Eu também conheci bastante donos de bares e restaurantes aí pelo Circuito das Águas, pelo menos. Mas assim, pedir principalmente o pessoal deixar o like, né? Se inscrever no canal do Douglas aí. E realmente, cara, Monte Alegre é uma cidade linda, maravilhosa. Hoje eu acho que está perto dos 9 mil habitantes, se eu vi no Wikipédia esses dias. É uma cidade, cara, linda, assim, às vezes o pessoal, muita gente de sábado e domingo, muita gente senta aqui e pergunta, é legal apontar, né, que o pessoal vem para os garçons, que todos eles são novos de idade, né, alguns deles estão em seu primeiro emprego, então a gente também procura abrir muita porta pra gente. Por mais que às vezes de vez em quando cometam um deslize aqui ou aqui, mas é importante que eles saibam trabalhar. Eu vivo dando toque para eles também, falo, ô carinha, faz isso, faz aquilo, e se acontece alguma coisa errada, eu falo, ó, lá na frente, quando você for fazer faculdade, ou não for fazer faculdade, mas vai trabalhar em outro lugar, tenta mudar um pouco isso, tenta mudar um pouco aqui, porque aqui nós somos amigos, aqui a gente tolera, mas talvez em outro lugar não seja tolerado. Então toma cuidado com algumas coisas que tem, mas sempre na amizade. Tanto que na hora de ir embora, às vezes eu que levo muitos deles embora, assim. De noite a gente faz o carreto e sai levando todo mundo para casa. Mas assim, que nem eu tava dizendo, os turistas ele vêm aqui e perguntam para eles, né? O que tem para fazer em Monte Alegre? Como é que a gente anda aqui pela cidade? Digamos assim, na questão de fazer, eu entendo assim, às vezes eu brinco que Monte Alegre é São Tomé das Letras de São Paulo.
porque aqui tem muito maluco também na cidade, e porque o perfil da cidade, eu nunca fui para lá, para São Tomé, por incrível que pareça, mas o perfil da cidade, pelas fotos, pelo pouco que eu vi, acho que lembra um pouco. E não é assim procurar o que fazer. Lá em São Tomé, que eu estou usando de exemplo, tem muitas cachoeiras, né? Parece. Tem gruta, tem a pedra, que o pessoal vai ver o pôr do sol. Aqui em Monte Alegre, a cidade em si só é o ponto turístico. Eu realmente, infelizmente, na cidade, a gente ainda não tem ponto de trekking, ponto de rafting, para a pessoa fazer alguma coisa. Mas, pô, a gente tem bastante pontos. Eu sempre indico aqui o pessoal ir ali no santuário, tem uma lojinha ali do lado, o Barracão do Padre. Essa parte religiosa aqui de Monte Alegre eu acho que é muito bonita, né? A igreja que é, é um dos únicos santuários do país, se eu não me engano, né? Barracão do Padre agora está reformado, está muito bonito. Tem a própria natureza de Monte Alegre acho que tem que ser muito contemplada, né? Tem montanhas aqui em volta, tem muita fauna, flora. Onde você vai pegar ali a Estrada da Fonte da Índia, que é uma estrada de terra muito bonita, onde muito turista vai. Tem o balneário, tudo ali o polo turístico ali em Monte Alegre, o Lago dos Patos, né? Fonte da Índia. Mas também se você parar pra... Sempre que eu vou andar por ali, você vê siriema, muito jacu, né? Você vê muito bicho. Até... Sei lá, às vezes tem quem sai andar bastante aí pelo mato, o pessoal fala que vocês vê... Sei lá, já falaram que viram até, acho que... Lobo-guará já tem relato que viram aqui em Monte Alegre. Então tem bastante, assim, pra você fazer esse ecoturismo. Tem a nossa amiga Sinara também, que ela tem as ações de natureza aqui em Monte Alegre, que ela promove bastante, essas caminhadas, preservação, né? E os radicais da natureza, né? E apela bastante para essa parte, né? E sem falar que eu acho que uma outra vertente turística de Monte Alegre, mas isso que sempre foi, né? Essa parte, assim, aqui é uma instância hidromineral, mas também às vezes vira uma instância climática. Porque na época do frio, a gente já não é mais tanto frio, tanto que hoje tá calor pra caramba, né? Mas nessa época mais do meio do ano, pelo menos da região, nós somos a cidade mais fria. Pelo menos da região. Talvez Serra Negra seja um pouco mais. Só que assim, tem muitas pousadas, principalmente as localizadas mais em montanhas, que elas têm hidromassagem, tem assim, água quente, águas termais, coisa do tipo. Isso aí já não é conosco, já é pro lado deles também, que é um turismo que vem bastante gente para ficar para cá. E também das partes das pousadas, muita gente que gosta de montanhismo mesmo, né? Você vê que o pessoal vem se hospedar pra cá só pra ficar isolado, pra ficar no meio do mato. Que eu já falei, pessoal, algumas a gente consegue fazer delivery, outras nem tanto, mas todas elas são maravilhosas, todas elas são bem avaliadas, são muito bonitas, né? Todas as pousadas. E tem ali na Mostardas, que é o distrito aqui da cidade, né? Que acredite, né? Uma cidade de 9 mil habitantes ainda deu conta de ter um distrito. Né? E Mostarda também, hoje tem bastante ramo gastronômico lá nas Mostardas, né? E no Japapiauzinho, e ali no Caminho de Socorro também. Tem bastante local para se hospedar, tem bastante lugar bonito para andar, né? Eu acho que até seria interessante a prefeitura, ou o governo do estado, ter uma certa atenção nas estradas de terra, porque algumas são muito bonitas e já são bem planinhas para você andar a nível de turismo, mas tem algumas que estão meio judiadinhas. E às vezes para nós, às vezes passa um carão. Outra coisa, aqui tem muito alambique, capital da cachaça. O pessoal vem aqui almoçar primeiro para depois degustar lá na Salmo 23, ali no Chora Menina, tantos outros, nossa, eu fui elencar que ficou o dia inteiro. E daí você fala pro cara, o cara fala, onde que eu vou chegar na cachaçaria fulana? Aí você indica ela, só que depois eu paro pra pensar, falo, nossa, mas se ele pegar aquela estrada, sabe assim, eu não sei, nem eu sei como chegar lá, mas como eu vou explicar, né? Então mas esse lado, assim, venham pra Monte Alegre, quem quiser, mano, é uma cidade maravilhosa. Aqui é uma cidade que se mantém, importante falar, aqui tem empresas, aqui o serviço público funciona, saúde e educação de qualidade, aqui é uma cidade de um IDH elevado, acho que pela própria aparência da cidade já sugere isso, mas assim, venham conhecer simplesmente a cidade, todos os comércios, lojas de roupa, tem loja de sapato, venham conhecer Monte Alegre, é pertinho de tudo, é perto de São Paulo, é perto de Bragança, de Campinas, de Jaguariúna, então tá bem localizado, né? E o clima, por mais que hoje esteja quente, mas eu posso garantir, já tendo morado nas outras, que eu tenho certeza que nas outras está mais quente do que aqui. Então o clima ainda é mais ameno da região. Então apareça quando puder. Venham para Monte Alegre do Sul, né? E aproveitem para dar uma paradinha no Tots Bar, aqui da cidade de Monte Alegre do Sul, que realmente é um ambiente acolhedor, né? Um ambiente bonito, agradável, né? Para estar apreciando, né? Sim. E tenho certeza que você
desde a fundação do TOTOS Bar, tem desempenhado um grande papel aqui, né? Sempre tocando esse estabelecimento para frente, né? Sim. Nunca desistindo, né, de suas conquistas, né, dos seus clientes, né, valorizando os seus clientes, né, inclusive. Então, eu só tenho mais que parabenizar você novamente. Ah, brigadão. Vocês aí estão esperando o quê? Venham para o TOTOS Bar aqui da cidade de Monte Alegre do Sul. E já vão deixando aquele like, galera. Ative o sininho no inscrever-se que ainda não é inscrito, né? Para dar aquela força pro meu canal no YouTube. Não custa nada, gente. Eu, desde quando eu comecei a acompanhar realmente hoje material que eu gosto do YouTube, do Douglas e de tantos outros que eu estava comentando com ele, tem um conteúdo semelhante do dele. Gente, está assistindo o vídeo, você vai gastar uma fração de segundo para clicar no like. Quem tem mais de uma conta, que também é meu caso, use as demais contas e também dê like com as outras contas. É isso aí mesmo. E compartilhem nas redes sociais. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera!